O trailer de Jurassic World Rebirth já deixou a galera pirando com o retorno dos dinossauros e algumas das criaturas mais absurdas que a franquia já trouxe. Mas o que realmente interessa é o tamanho desses monstros. Será que o Titanossauro é maior que o Mosasauro? O Espinossauro bate de frente com algum deles? E o mutante, o temido T-Rex, qual o tamanho colossal dele? Hoje a gente vai comparar e medir esses gigantes para entender quem é o maior. Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto para mais um vídeo. E bom, vamos lá galera, primeiro de tudo eu tenho que explicar para vocês como é que a gente vai chegar ao resultado dessas alturas. E para conseguir fazer isso a gente vai precisar de um ponto de referência confiável, como por exemplo a altura de algum objeto ou até mesmo de algum ator ou atriz. No caso do Titanossauro nós temos ninguém mais ninguém menos do que a Scarlett Johansson aparecendo lá do lado dele no trailer. Só que o maior problema é que a gente não tem nenhuma foto ou cena da atriz aparecendo por completo ao lado da criatura. Na cena só dá para ver a parte superior do corpo dela, o que acaba complicando um pouco a análise. Mas nada que a gente não consiga resolver, né não? Se alinharmos a escala com base nessa outra imagem aqui, dá pra fazer uma boa estimativa. É claro que a gente sabe que a atriz Scarlett Johansson tem exatamente 1,60 m de altura, informações essas que a gente conseguiu facilmente lá pelo Google. E graças a isso a gente pode começar a calcular o tamanho colossal do Titanossauro. A gente pode começar medindo a metade superior do corpo dela a partir desse ponto, que na última imagem estava um pouco acima do nível da grama. Pelo que dá para calcular, da cabeça até a barriga dela, temos aproximadamente 60 centímetros. Eu sei que isso pode parecer pouco, só que essa é uma medida mais do que o suficiente para a gente chegar numa estimativa para o Titanossauro. Com essa referência, conseguimos aplicar a escala ao corpo da criatura e principalmente a cauda dele, que não parece ter fim. E o resultado que temos é impressionante. No final, a cauda do Titanossauro chega a absurdos 24 metros de comprimento. Só para vocês terem noção, isso já é maior do que o corpo inteiro de um apatossauro e até supera o comprimento de um braquiossauro. Ou seja, só a cauda desse dinossauro já é gigantesca sozinha. Imagina então o corpo inteiro dele. E agora para a próxima imagem a gente vai repetir o processo, só que aqui as coisas elas ficam um pouquinho mais complicadas. O Titanossauro ele é tão absurdo de grande que conforme ele se afasta na cena, a escala precisa ser ajustada para não dar erro nos cálculos. Então com bastante paciência, a gente finalmente consegue estimar o comprimento total desse ser monstruoso. E o resultado é insano. 33 metros de ponta a ponta. É claro que como a gente está trabalhando com estimativas, existe sempre aquela margem de erro de 3 metros para mais ou 3 metros para menos. Ou seja, o Titanossauro pode ter algo entre 30 a 36 metros de comprimento. Mas de qualquer forma, isso faz dele oficialmente o maior dinossauro da franquia até agora. Ele supera fácil o Dreadnoughts, que tinha cerca de 26 metros, e deixa o Brachiosauro parecendo um dinossaurinho com seus modestos 21 metros. Bom, mas agora que a gente já resolveu o tamanho colossal dessa criatura, vamos partir para os próximos, que no caso são o Espinossauro e o Mosasauro. E como sempre, a gente precisa de um bom ponto de referência para determinar o tamanho desses dinossauros. Em uma das cenas do trailer, temos a atriz Philippine Velge em cima de um barco de patrulha. Ela tem 1,70 m de altura, então já dá para usar essa informação para estabelecer essa escala. Colocamos uma régua imaginária ao lado dela e ajustamos, levando em conta que ela está um pouco inclinada. Beleza, fazendo isso, agora a gente entra na parte mais interessante. Na cena onde o Espinossauro ataca o barco, dá para ver claramente a cabeça e a parte do corpo dele em cima da cabine. E como já medimos a altura dela, conseguimos fazer uma boa estimativa do tamanho desse espinossauro. E o resultado disso foi, bom, só a cabeça dele mede aproximadamente 1,67 metros. E somando a parte do pescoço que aparece, tem um comprimento total de 2,7 metros, só nessa região. E não para por aí. Em uma das primeiras imagens divulgadas pela Vanity Fair, a gente vê 3 espinossauros nadando em sincronia, juntos com o Mosasauro gigante. Essa imagem ela é perfeita para estimar o tamanho total dessas criaturas. Como já sabemos que a cabeça e o pescoço do espinossauro tem cerca de 2,7 metros, podemos extrapolar essa medida para o restante do corpo e chegamos num total de aproximadamente
13,7 metros de comprimento. E é exatamente agora que a gente vai para a parte mais absurda. Aplicando essa mesma escala ao mosasauro, só que fazendo algumas correções porque ele está um pouquinho mais próximo, chegamos a um tamanho 3 vezes maior do que o espinossauro. Ou seja, o monstro marinho chega a absurdos 41,1 metro de comprimento. É claro que, como eu disse, a gente está trabalhando com estimativas, então existe aquela margem de erro de 2 ou 3 metros. Isso significa que o espinossauro pode ter entre 12 a 15 metros, enquanto o mosasauro pode variar entre 39 a 43 metros. Mas de qualquer forma, isso faz o mosasauro não só o maior ser aquático da franquia, mas também um dos seres mais colossais de toda a saga, superando até mesmo o titanossauro, apesar da sua cauda gigantesca. Tá, mas agora a gente chegou na parte mais interessante, a parte que foi o motivo de você ter clicado nesse vídeo. Afinal, qual é a altura do dinossauro mutante? Esse bicho, ele é a cereja do bolo, o grande mistério, o monstro que parece ter saído diretamente de um pesadelo genético. Esse híbrido experimental foi criado décadas atrás e, pelo visto, até agora é uma mistura de várias criaturas aterrorizantes. Ele tem uma estrutura corporal que lembra um T-Rex, mas com braços gigantescos e musculosos como o de uma preguiça gigante. A postura e as garras dele fazem lembrar um Ranco de Star Wars, e a cabeça em um formato esquisito até chega a lembrar um pouco o xenomorfo lá da franquia Alien. Ou seja, esse dinossauro, se é que dá pra chamar ele disso, é um verdadeiro Frankenstein, uma aberração da natureza que parece ter apenas um único propósito, que é destruir tudo que tem pela frente. Só que o maior problema quando é determinar a altura do D-Rex, que é como estão chamando ele, é que a gente ainda não viu ele por completo. As cenas que aparecem no trailer são escuras e cheias de sombra, bem no estilo característico do Gareth Edwards, né, o diretor do filme, que inclusive dirigiu o Godzilla de 2014, que é um dos filmes mais escuros que eu já vi na vida. Eu só espero que isso não se repita aqui no Rebirth. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que a gente ainda não tem 100% de certeza sobre a real forma do monstro. Não sabemos, por exemplo, se a cauda dele é longa como a de um T-Rex ou se é curta e robusta. Mas com base de algumas imagens que a gente tem graças ao trailer, dá pra gente chegar em algumas estimativas bem interessantes. A primeira cena que dá uma pista real sobre o tamanho desse dinossauro é quando vemos a sua mão monstruosa se fechando e tocando o chão primeiro com os nós dos dedos, quase como se fosse um gorila. Esse detalhe, apesar de não parecer, ele é importante sim. Afinal, isso acaba mostrando pra gente que ele pode usar os seus braços para se apoiar, o que torna ele ainda mais ameaçador. E medindo do pulso até a ponta das garras, essa mão tem nada mais nada menos do que 2,4 metros de comprimento. Pois é, isso aí, só a mão dele é maior do que muita gente. Tá, mas agora, antes da gente avançar para a cena em que o Duncan, interpretado pelo Mahershala Ali, interage com a criatura, vamos dar um pulo numa cena anterior dentro da unidade de contenção. Aqui vemos vários cientistas apavorados e um deles está preso na sala dentro com o mutante. Esse momento ele é crucial para a gente conseguir medir o tamanho da cabeça da criatura, que pelo visto tem cerca de 1,5 metros de altura. Só que isso ainda não é o suficiente para a gente ter a noção real do tamanho dessa criatura. É por isso que a gente vai então para essa outra cena que é mais reveladora, onde mostra Duncan frente a frente com o dinossauro mutante. Dessa vez conseguimos ver a cabeça por completo e dá para perceber que a estimativa anterior que a gente fez, ela estava completamente errada. A cabeça dessa criatura é muito maior do que 1,5 metros que a gente tinha medido antes. Além disso, Duncan está parcialmente submerso no rio, o que complica um pouco mais os cálculos, mas mesmo assim a gente consegue extrair algumas informações valiosas. Usando o próprio Duncan como referência, que no caso ele tem 1,88 metros de altura, recalculamos e descobrimos que a cabeça completa do mutante tem aproximadamente 2,4 metros de altura. Ou seja, a gente acabou de descobrir que só a cabeça dele tem o tamanho da mão dele. Esse bicho é absurdo de gigante, galera. Mudou o nível agora. Ah, e detalhe, a coisa ela fica ainda mais impressionante quando olhamos para a altura dele em cima da água. Fazendo as medições a partir da cena, conseguimos calcular que do nível da água até o topo da criatura, temos aproximadamente 5,5 metros de altura. Tanto é que agora vem a grande questão: quanto dessa criatura está submersa? Para a gente responder isso, a gente tem até um cálculo bem interessante. Como sabemos que Duncan tem 1,88 m de altura e que apenas cerca de 76 centímetros do seu corpo está acima da água, isso significa que o rio tem aproximadamente 1,12 metros de profundidade. Ou seja, a criatura ela está pisando num rio que é
rasinho até. Só que agora a gente vai entrar na melhor parte. Somando essa profundidade da água com a altura da criatura que conseguimos medir, chegamos a uma altura total de 6,62 metros. Com uma margem de erro de 2 a 3 metros, podemos estimar que esse monstro pode chegar a 7 metros ou até 7,3 metros de altura, dependendo da profundidade exata da água. E isso faz esse mutante ser um dos maiores seres de toda a franquia, superando não só o Espinossauro, como também o T-Rex e até mesmo a Indominus Rex. E com isso a gente tem o veredito final. O Titanossauro leva o título de maior dinossauro terrestre da franquia. O Mosasauro reina absoluto nos mares. E o mutante se destaca como a criatura mais bizarra e imprevisível já criada. Mas será que essas estimativas elas vão ser confirmadas quando o filme for lançado? Bom, para isso a gente vai ter que esperar, né não? Mas agora eu quero saber de vocês. E aí, qual foi o dinossauro que mais impressionou vocês? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!